Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal e agora nós vamos começar o nosso estudo em anatomia. Nessa aula a gente vai estudar sobre a nômina anatômica, ou seja, sobre a terminologia anatômica. Eu coloquei esse nome aqui porque você vai estudar e você pode encontrar esse nome, tá? Mas isso daqui é a mesma coisa que a gente falar de terminologia, os nomes que a gente vai encontrar na anatomia. A anatomia, ela é uma ciência descritiva. Ela serve para descrever, para nomear o corpo humano, as nossas estruturas. Então, nada mais justo, né, do que a gente começar a entender a anatomia a partir da terminologia. E a gente vai precisar entender como que a gente divide o corpo para, enfim, começar o estudo da anatomia. Então, se eu perguntar para você como se divide o corpo humano, uma pergunta bem simples, né? Só que muita gente vai responder cabeça, tronco e membros, como a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Pode ser que alguém ache que seja cabeça, tronco, membros e braço, cabeça, tronco e pernas, mas enfim, você já entendeu que o correto aqui na divisão é cabeça, pescoço, tronco e membros, né? A gente tem um pescoço aí e a gente não pode esquecer dele. Então, entender já essa divisão aqui do corpo nessas partes já vai facilitar bastante aí o nosso entendimento da anatomia. E aí a gente tem que lembrar que cada parte dessa vai ser subdividida em outras partes ou elas vão ser nomeadas aí de acordo com o seu local, ok? Então, por exemplo, a cabeça se divide em víscerocrânio e neurocrânio. O que é o neurocrânio? Neuro, a gente já está pensando aqui em sistema nervoso, né? Então, o neurocrânio é essa região que vai abrigar o nosso encéfalo, o cérebro, a parte mais nobre aí do nosso sistema nervoso. O viscerocrânio é essa região mais anterior e inferior do crânio, que vai abrigar os nossos olhos, o nariz, a boca, os órgãos do sentido, ok? O pescoço, por exemplo, a gente tem a parte anterior do pescoço, mas a gente também tem a parte posterior que a gente chama de nuca. Inclusive, isso aqui é uma subespecialidade, né? Tem o cirurgião de cabeça e pescoço. O tronco, a gente tem na parte anterior do tronco. A gente tem ele dividido em tórax e em abdômen, na parte anterior. E na parte posterior, tudo a gente vai chamar de dorso, ok? E aí os membros. Os membros, aquilo que a gente chama de braço, na verdade, o braço é só isso daqui, ó. Vou desenhar aqui no outro. É só isso aqui o braço. Aqui a gente chama de antebraço. Então, tudo que a gente chama de braço, na anatomia é conhecido como membro superior. E o membro superior, ele tem uma raiz. Tem uma parte que liga o membro ao tronco, né? Então, tem essa região aqui, que é o ombro. E a gente tem a cintura escapular. A gente vai ver isso mais na frente. Então, os membros, eles são os membros superiores, que é dividido o membro superior em ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. O membro inferior é dividido em... A gente tem o quadril, a pelve, né, a cintura pélvica que vai unir o membro ao tronco, e ele é dividido em quadril, coxa, joelho, perna, tudo que a gente chama de perna, na anatomia é só isso aqui, tornozelo e o pé, ok? Então, por que é importante a gente começar o estudo entendendo a nomenclatura anatômica? Por que ela existe? A intenção da nomenclatura anatômica é unificar, padronizar os termos que são utilizados para descrever as estruturas e as regiões do corpo humano. A nomenclatura anatômica é um conjunto de termos que são empregados para designar e para descrever o organismo e as suas partes. Então, a nomenclatura anatômica, ela é a unificação
de todos os termos, de todas as estruturas que a gente tem no corpo. Por que eu estou falando isso? Porque existia uma época em que o homem, em várias partes do mundo, né, em diversas regiões diferentes, estudava o corpo humano. E aí cada um dava um nome para a mesma estrutura, né? A gente tem, por exemplo, o pé. O pé tem os mesmos ossos sempre, só que em diferentes regiões os ossos poderiam ser chamados de diferentes formas. Então, foi necessário com que a gente desse um único nome para uma única estrutura, porque chegou aí uma época em que tinha mais de 50 mil nomes, entre 20 mil e 50 mil nomes, para apenas 5 mil estruturas do nosso corpo. Então, uma mesma estrutura recebia múltiplos nomes. E quando iria acontecer uma comunicação entre pessoas, entre profissionais de diferentes partes do mundo, todo mundo estava chamando, né, uma coisa por vários nomes. Então, a nomenclatura anatômica, a nómina anatômica, ela evita ambiguidades, ela unifica a língua no mundo inteiro. Então, onde você for, braço vai ser braço, perna vai ser perna, coxa vai ser coxa, independente da língua que está traduzida aquela palavra. E aí, durante muitos anos, como eu falei, várias partes do mundo, as pessoas estudando anatomia, existiam uma diversidade de termos para a mesma estrutura. Foi somente em 1955 que se chegou finalmente a um consenso em um congresso em Paris, onde ocorreu oficialmente a aprovação da nómina anatômica, que é justamente o nome oficial para cada estrutura do nosso corpo. E aqui eu coloquei, né, o livrinho aí, que se encontra todas as descrições da anatomia, ok? Então, uma das coisas que aconteceu lá em 1955 foi a exclusão de epônimos. O que é epônimos? Epônimos é você colocar o seu nome em uma coisa que você descobriu no corpo. Então, existia muito a utilização de nome de pessoas, provavelmente, na maioria das vezes, né, a pessoa que tinha descoberto aquela estrutura dava o nome dele para aquele ligamento, por exemplo, ligamento de Falópio, polígono de Willis, né, que tem a ver com as artérias, trompa de Eustáquio. Então, a gente não vai mais encontrar oficialmente nomes de pessoas dando designação para estruturas. Porém, né, a gente tem um asterisco de que algumas coisas elas se enraizaram tanto, o nome ficou tão conhecido daquela forma que até hoje você vai encontrar professores em livros, em artigos científicos usando ainda nome de pessoas, mas é bem menos, é a minoria. E aí, como que a nomenclatura anatômica, então, ela foi feita? Já que existia tanto nome, né, para uma mesma estrutura, como foi, então, que se levou em consideração para nomear aí essas coisas? Então, a anatomia, eu acredito, né, para mim, ela não é uma das disciplinas mais difíceis. Por quê? Porque ela também tem uma lógica. Ela é decoreba? É uma questão de você decorar, descritiva, né? Então, você precisa aprender o nome daquela estrutura. Porém, muitos termos, eles são lógicos. Eles facilitam o aprendizado. Então, algumas coisas, elas são classificadas de acordo com a forma que elas assumem. Então, por exemplo, a gente tem um músculo no dorso do nosso corpo que tem o formato de um trapézio e ele recebe esse nome. A gente também tem um músculo no dorso também, na parte lateral do tronco, que tem o formato de um quadrado e está localizado na lombar, então quadrado lombar. A gente tem estruturas que são nomeadas de acordo com a posição que assumem. Então a gente tem uma artéria que é chamada de vertebral, onde é que ela está? Ali do lado das vértebras. A gente pode nomear de acordo com o trajeto. Então tem um nervo que ele é mediano, ou seja, ele passa ali no meio de algumas coisas. Tem a ver também a descrição com conexões. Então, por exemplo, a gente tem um músculo que ele é carinhosamente chamado de ECOM, que é o esternocleidomastoideo.
Então, são as 3 conexões que esse músculo faz. Então, ele sai do externo, vai para o cleido da clavícula e vai para o processo mastoide do osso temporal. Então, tem a ver aí com as conexões que esse músculo faz. Algumas coisas recebem o nome de acordo com a sua função. Então, a gente tem um músculo que ele é flexor curto dos dedos. E aqui está dizendo o que ele faz. Ele flexiona os dedos e ele é o curto. Tem a ver também com sua forma, né? Porque também tem o flexor longo dos dedos. Tem algumas coisas que recebem o nome de acordo com a relação que elas fazem com o esqueleto, com os ossos. Então, a gente tem um nervo que ele é radial. Por quê? Porque ele passa do lado do osso, chamado rádio. Do mesmo jeito que a gente tem aí o nervo ulnar, que também vai passar do lado desse osso chamado ulna. A gente vai ver ossos mais na frente. E aí também tem os critérios mistos, né? A gente junta várias coisas para dar o nome. Então, a gente tem ali o flexor superficial dos dedos. Então, ele flexiona os dedos, mas ele não é profundo, ele é superficial, tá? Do mesmo jeito aqui, flexor curto, né, dos dedos. Enfim, então, existe uma lógica, né, e muitas descrições para a gente entender aí a anatomia. Uma outra coisa que vai facilitar muito o estudo da anatomia é se você conseguir correlacionar termos com uma estrutura, enfim, porque esse termo ele vai aparecer em diferentes situações, em diferentes classificações do corpo. Então, por exemplo, você vai encontrar, como eu até já dei o exemplo ali, né? O ECOM. O ECOM, o C é de cleido. O que significa cleido? Toda vez que você vê cleido em anatomia, isso tem a ver com clavícula, ok? Toda vez que você vê costal em anatomia, isso aqui tem a ver com costela. Quando você vê endo, inclusive citologia, histologia, isso quer dizer dentro. Endocardíaco, por exemplo, é dentro do coração. Cardio também é coração. Endométrio, por exemplo, endométrio. O que é métrio? Métrio é útero, então endométrio, dentro do útero. O sufixo, né, uma terminação it, significa inflamação. Então você já sabe que tendinite é inflamação do tendão. Infra quer dizer abaixo. Então, quando você pega o músculo que ele é infra alguma coisa, ele está abaixo dessa coisa. Então, o infraespinhal está abaixo da espinha da escápula. E a gente também tem o supra. Tudo que é supra está acima, tá? Então, quando você vê supra, é alguma coisa que está acima de algo. Cleido, clavícula e o sulco. Toda vez que você escutar sulco, você sabe que ali vai passar alguma coisa. Pode passar uma artéria, pode passar um nervo, pode passar uma veia. Então, a gente tem o sulco na clavícula, né? Já que a gente falou da clavícula, tem um sulco abaixo da clavícula, que é onde vai passar uma artéria, artéria subclávia, ok? Uma outra coisa que para mim eu acho super interessante a gente aprender são as abreviações. As abreviações facilitam aí a sua leitura em alguns livros, vai facilitar também a sua leitura em artigo científico e também em alguns prontuários vão ter colegas que vão colocar com abreviações e tá tudo bem, a gente vai aprender aqui. Então, artéria você escreve com A minúsculo e um ponto. Se você quer falar no plural, artérias, você duplica, ok? De mesmo modo, veia, de mesmo modo, nervo, de mesmo modo, músculo. Então, uma coisa que eu dou uma dica para você, quando você estiver fazendo suas anotações, eu sempre fiz assim, me ajudou bastante e ainda me economiza tempo. Então, eu quero falar assim, ó, músculos flexores do punho. Aí eu vou anotar quem são os músculos flexores do punho. Aqui eu já economizei tempo e já aprendi que a abreviação de músculos é MM duplicado, ok? Com um ponto no final. De mesmo modo, a gente tem aqui ligamentos. Se eu quero falar no plural, eu duplico a última letra, que é o G. Nervo, já falei. Articulação, do mesmo modo. Aqui tá o que é super importante, é o que a gente mais vai encontrar na prática clínica,
é o que a gente mais vai encontrar aí em prontuário, tá? Em casos clínicos. É membro e membros superiores ou inferiores. Então, vamos lá. Se eu quero falar de membro inferior, eu boto MI. Se eu quero falar de membro superior, eu boto MS, membro superior. Porém, o membro, ele tem tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E aí eu preciso diferenciar. Se eu estou falando do membro superior direito, vai ser MSD. Se eu estou falando do membro superior esquerdo, vai ser MSE. Se eu quero falar dos dois ao mesmo tempo, os dois juntos, eu estou falando de membros superiores. Eu duplico as letras. Do mesmo modo, membros inferiores. Se eu quero falar de um membro só, eu coloco se é direito ou se é esquerdo. E quando são os dois, eu coloco, né, duplicado. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, músculos dos membros superiores, ok? Então, você já aprendeu que isso aqui é músculos dos membros superiores. Então, essa foi a nossa aula sobre nomenclatura anatômica, introduzindo aqui o estudo da anatomia. Todas essas aulas, todos esses vídeos, eles vão ter basicamente como referência esses sites aqui. E quando não colocar referência, vocês podem voltar aqui, que vai ser esse lugar onde eu pesquiso as coisas, tudo bem? Vamos para mais uma aula.